Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje eu não vou falar de doença, eu vou falar de alguma coisa que é até relativamente interessante e relativamente gostoso, que é o sonho. Pois é, o sonho, né? Quem é que nunca sonhou, não é mesmo? Pois é, mas o que vem a ser realmente o sonho? Por que ele acontece? Quais são as coisas que nós precisamos saber com o sonho? Será que sonho realmente é uma premonição, como antigamente se achava? Até tem histórias na Bíblia, né? Relatos bíblicos em que as pessoas recebiam as mensagens divinas através de anjos por sonhos. E aí, até que ponto tem a ver essa história? Bem, na realidade é assim, nós, enquanto dormimos, nós temos fases, nosso sono, ele não é linear. Nós temos algumas fases, basicamente, podíamos didaticamente dizer que nós temos duas fases, a fase REM e a fase não REM. A fase REM é aquela fase da movimentação dos olhos, pois é, nós quando dormimos, em determinados momentos, nós movimentamos os nossos olhos, mesmo com os olhos fechados, nós movimentamos. E a fase não REM é aquela que não tem a movimentação dos olhos. Essas fases, elas duram aproximadamente de 10 minutos a 30, 50, 60 minutos, dependendo de cada dia, de cada momento, de cada indivíduo. E elas se alternam umas com as outras. Então nós temos durante uma noite aí de 6 a 8 horas de sono, nós temos aproximadamente de 3 a 4 vezes que nós passamos da fase REM para a fase não REM. E é justamente na fase REM em que o sonho acontece. Então os pesquisadores verificaram que é justamente nessa fase que o sonho acontece. Então nós sonhamos na realidade de 3 a 4 vezes por noite, né? E podem ser temas completamente diferentes um do outro, ou podem até ter relação um com o outro. E nós lembramos, quando lembramos, porque muitas vezes nós, apesar de sonharmos, nós não lembramos dos nossos sonhos, mas em geral a gente lembra do último sonho da noite. Da noite eu estou dizendo, mas de repente alguém pode dormir durante o dia, né? Então o último sonho é que fica um pouco mais aflorado na mente da pessoa depois que ela acorda. Bem, segundo a teoria psicanalítica que foi instituída por Freud, né? O sonho nada mais é do que uma manifestação do nosso inconsciente na resolução aí dos seus conflitos, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, das nossas depressões, das nossas expectativas, aquilo que não resolvemos durante o dia, nós acabamos sonhando para resolver isso mentalmente. E de que forma isso acontece? Também, de acordo com a teoria psicanalítica de Freud,
Nós temos aí o consciente e o inconsciente, e o nosso consciente, nossa mente consciente, ela funciona com o princípio da lógica. Ou seja, se eu abro a porta, é natural que a porta esteja aberta. Se 2 e 2 são 4, e isso é algo indiscutível que são 4, e assim sucessivamente. Já a nossa mente inconsciente, ela funciona pelo mecanismo da analogia. Ela não necessariamente segue o elemento lógica. E assim, nós, por exemplo, quando convivemos com alguém que utiliza aí um perfume gostoso e que vivemos momentos agradáveis, e a pessoa, sempre que a gente encontra com essa pessoa, ela está utilizando um perfume gostoso, sempre o mesmo perfume, e o nosso encontro sempre me traz sensações agradáveis. E um dia, sem que essa pessoa esteja presente, eu de repente, ao entrar no elevador, eu acabo tendo essa mesma sensação agradável que quando eu estou com aquela pessoa. De repente eu vejo que alguém ali no elevador está utilizando esse mesmo perfume que esta pessoa utiliza. Então é porque a nossa mente inconsciente fez uma correlação entre situação agradável e aquele perfume. E assim, mesmo que não esteja presente aquela pessoa, aquela sensação agradável acontece. Ou o contrário também, suponhamos que eu sempre comi cachorro quente, nunca me fez mal, mas um dia eu como um cachorro quente, gostoso, saboroso e tal, e ele me faz passar muito mal, estava estragado, e eu acabo vomitando, ficando nauseado, ficando com aquele gosto de cachorro quente na boca. E aí o que acontece? Na semana seguinte, quando de repente eu sinto o cheiro de cachorro quente, isso já vai me trazer uma certa repugnância, eu já vou sentir muito mal. Isso por quê? Porque o meu inconsciente fez uma conexão de que cachorro quente significa passar mal. Mesmo que o meu lado consciente diga: olha, você já comeu antes cachorro quente e nem todo cachorro quente está estragado, você pode comer os próximos cachorro quente. Eu mesmo assim vou ter dificuldade por algum tempo de comer cachorro quente. Isso porque o nosso elemento inconsciente fez essa conexão. Isso tudo eu estou falando para dizer que o sonho também ocorre, como ele vem do nosso inconsciente, ele vem também de uma forma analógica. E assim, se você estiver, por exemplo, tendo uma dificuldade em alcançar o seu objetivo, quer na escola, quer no trabalho, quer em qualquer coisa, de repente você pode sonhar que você está, por exemplo, caminhando num local em que você nunca consegue encontrar o fim, e você procura de uma forma ou de outra e você não consegue encontrar o fim. Isso significa que você talvez esteja fazendo essa analogia da sua caminhada aí numa montanha, numa praia, e que você não está conseguindo chegar ao seu objetivo, fazendo uma analogia com a sua parte a sua parte consciente. E assim, por exemplo, se você se sente inseguro, acha que você vai de repente perder o emprego por algum motivo, você pode sonhar que de repente você está ao lado de um penhasco e que você está tentando se segurar, mas as suas mãos estão deixando escapar aí o peso do seu corpo, e que você possa estar despencando. E assim,
o nosso sonho ele ocorre de uma forma então analógica, no sentido de corrigir ou tentar trabalhar essas situações do ponto de vista psicoemocional. E é por isso que depois de uma noite bem dormida, que nós sonhamos adequadamente, nós no dia seguinte acordamos mais aliviados, mais tranquilos. Parece que nós resolvemos determinados conflitos internos. Naturalmente que muitas vezes numa noite de sonho não é o suficiente para resolver os nossos conflitos internos, e nós repetimos, sim, muitas vezes nas noites subsequentes, novamente sonhos não exatamente com a mesma, vamos dizer assim, o mesmo cenário, mas talvez com a mesma situação de resolução daquele conflito que ficou ainda por resolver. Como eu falei anteriormente, existem muitas interpretações com relação a sonho, ideias sobre sonhos. Tem ideias de que o sonho são elementos premonitórios, que aí foge do aspecto da ciência, em que se fala que o sonho, até o próprio Freud chegou durante a sua vida, fazer aí um livro de interpretação de sonhos. Mas a gente vê o seguinte, que para cada indivíduo alguma coisa que ele pensa, alguma coisa que ele sonha, tem uma representação diferente. Então, por exemplo, o indivíduo que sonha com cobra, ele pode ter, para alguns, pode ter aí uma conotação sexual, e para outros, por exemplo, o sonho pode significar uma conotação de perigo, e diferente, por exemplo, daquele indivíduo que trabalha aí no Instituto Butantan, por exemplo, sonhar com cobra muito provavelmente tenha um outro significado. Sonhar com flores, por exemplo, para uns pode representar alguma coisa muito alegre, a vida, tranquilidade. Para outros pode representar aí um funeral, alguma coisa aí, um enterro de alguém, com uma conotação bem diferente. Então não dá para a gente fazer aí uma cartilha para dizer, você sonhou com isso, representa aquilo, e assim sucessivamente, porque para cada pessoa nós temos uma representação diferente dos objetos, das situações, então tem que ser visto de uma forma individualizada. E o sonho acaba sendo aí um instrumento muito importante é um material muito importante para se fazer aí as terapias. Um terapeuta bastante experiente vai utilizar esses aspectos dos sonhos para poder auxiliar aí o seu paciente. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria.